Rodrigo e Mônica. Posso ir? Calma. Mônica. Mariana não tá não, né, Mariana? Moisés. Acho que não. Tá não. Mariana faltou. Renata também. Damage tá aí. Luiz. Pronto aí. Julie. Janaída. Gilmara. Getúlio. George. Ben e Alan. George. Poxa, Diogo não tava, não? E sai de uma aula e falta outra, é? Oh, Jesus. Deve ter sido a internet dele, professor. Pronto. Grupo 1, natação. Pode ficar à vontade, viu? Vocês vão... Ei, pessoal, vocês não mandaram para mim ainda as outras apresentações, né? Os dois anteriores, Assim que a gente acabar isso, já mando pra você, professor. pode ser pelo WhatsApp, não tem problema Certo. não. É o grupo do surf, né? Que é o de Júlia. E o grupo do golfe, né? Que é Mariana, Danilo e Diego, mas nenhum dos três estão aí. Mas enfim, mandem para mim, pô. A apresentação. Qualquer coisa eu aviso pra Mariana enviar. Não esqueçam não, certo? Pronto, pode ficar à vontade. Mônica, você vai compartilhar ou você vai mandar para mim compartilhar? Não, eu consigo compartilhar aqui. Pronto, show de bola. Depois eu vou desligar o meu áudio e aí você fica à vontade, tá certo? É tu, Rayane. Boa noite, gente. Hoje iremos falar sobre a natação. O nosso professor é Rafael, da disciplina Esportes Individuais. Os componentes do nosso grupo são Gilmara Lúcia, Janailda Dark, Luiz Felipe, Mônica Lídia e Rayane Gomes. Daremos início falando um pouco sobre a história da natação. A natação existe há milênios de anos, né, no caso, praticado na Grécia Antiga pelos romanos, entre outros povos. A natação, embora demorou muito para se transformar em uma competição organizada, tendo seus estilos desenvolvidos de diferentes formas ao longo da história. Essa primeira parte aqui, quando ele faz que tem seu estilo desenvolvido de diferentes formas, ele está se referindo que antigamente também as pessoas utilizavam a natação como uma prática de sobrevivência, utilizava a natação como uma forma de pescar, e também durante as guerras, os países adversários que estavam em guerra, eles utilizavam a natação como uma forma de chegar no outro país sem ser percebido. Ou seja, ele fazia um percurso de barco e o outro eles iam nadando para não ser tão percebidos. Aí, na Grécia Antiga, o esporte tinha relação com a saúde e o condicionamento físico de guerreiros e atletas. Já no Império Romano, a natação era parte do sistema de educação e por isso foram construídas as primeiras piscinas. A natação começou a ser difundida somente após a primeira metade do século XIX, em que começou a progredir como desporto, realizando-se as primeiras provas em Londres em 1837. Em 1874, foi criado o primeiro livro de regras da natação. A prática desportiva da natação faz parte do programa olímpico desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos em Atenas, na Grécia.
A natação foi um dos 9 esportes da modalidade disputadas em 1896, onde o primeiro campeão olímpico de natação foi o húngaro Alfred, porém a categoria feminina só entrou na edição em 1912, em Estocolmo, na Suécia, ou seja, 16 anos depois, a categoria feminina ela foi inserida. E já em 1908, foi criada a Federação Internacional de Natação Amadora, que rege os 4 nados atualmente praticados na natação: o crawl, costa, peito e borboleta. No Brasil, a natação foi introduzida oficialmente em 31 de junho de 1879, quando o Clube Botafogo, Gragoatá, Icaraí e Flamengo fundaram no Rio de Janeiro a União de Regatas Fluminense, que foi chamada mais tarde de Conselho Superior de Regatas e Federação Brasileira da Sociedade de Remo. Em 1898, foi promovido o primeiro Campeonato Brasileiro de 1.500 metros, onde Abraão foi o primeiro campeão no estilo nado livre. Em 1913, o Campeonato Brasileiro passou a ser promovido pela Federação Brasileira de Sociedades do Remo. Em Botafogo, além de 1.500 metros no nado livre, também foram disputadas provas de 100 metros, 200 metros e 600 metros. Em 1914, vou atenção um pouquinho, mano. Em 1914, o esporte e competições passaram a ser controlada pela Confederação Brasileira de Desporto. Pode passar. Pronto. Aqui são os 4 nados. Eu vou falar sobre o crawl. São braçada alternada, com movimentos de pernas também alternado, como pode observar nessa primeira imagem aqui no canto superior esquerdo. No plano vertical, a superfície da água e com o abdômen para frente e o fundo da piscina, ou seja, a gente fica virado para o fundo da piscina, como demonstrado nessa primeira imagem. Realizado da seguinte forma: recuperação, quando o nadador circunda o braço em torno do seu corpo para fora da água. Ataque, quando a mão do nadador toca a água. O deslize, quando o braço do nadador, ao entrar na água, segue a direção para a próxima fase. O apoio, quando a mão do nadador encosta o ponto ideal para o início da execução da força. A propulsão é quando a mão, o antebraço e o braço do nadador executam movimentos de propulsão. Finalização é quando o nadador estende-se o cotovelo junto com o corpo, preparando para o próximo ciclo. Ou seja, esse primeira imagenzinha aqui, a realização das seguintes formas. Ele realiza esse exercício de acordo com essas maneiras que eu acabei de explicar. Agora a Mônica dará um pouco de continuidade, falando mais um pouco sobre o assunto. Eu vou falar sobre os outros nados. Além do nado crawl, existe o nado costas, que é caracterizado pela posição do nadador de costas para o fundo da piscina, batida rápida de pernas e braçadas alternadas. A sua maior peculiaridade está na respiração, já que o nadador não precisa lateralizar sua cabeça. O nado peito é o estilo mais lento das piscinas e que demanda muita técnica para ser realizado corretamente. O nadador fica de peito virado para baixo e mexe de forma sincronizada os braços, debaixo d'água, e as pernas de forma similar ao movimento de uma tesoura. Borboleta ou golfinho é realizado o movimento ondulatório das pernas, como no nado peito, mas com um movimento simultâneo de braços projetados para fora da piscina. É realizado a partir do ataque das mãos, antebraços e braços na água, deslize dos braços até a fase de apoio, propulsão, que é o momento no qual se inicia a puxada, finalização, quando, ao término da propulsão, os braços simultaneamente ficam no prolongamento do tronco em preparação para a fase aérea, e a recuperação para o próximo ciclo de braçadas. Fundamentos de natação. Diferente de alguns tipos de esportes, onde seus fundamentos são bem definidos, na natação esses fundamentos dependem do tipo de nado escolhido. Fundamentos básicos: sempre realizar a virada com força, manter o olhar para o fundo da piscina e evitar levantar a cabeça, pois os membros inferiores tendem a afundar devido ao arrasto, manter a postura,
tornozelo, quadril e cabeça devem estar dentro d'água. Não tirar a cabeça da água na hora da respiração. A cabeça deve deslizar junto com a braçada e sair o menos possível. Além desses fundamentos básicos, existem aqueles que se aplicam a cada um dos 4 estilos de nado. Os principais exercícios de natação para iniciantes. Para iniciantes, uma boa distância para o treino varia entre 500 metros e 750 metros. Por exemplo, 100 metros de crawl em velocidade de aquecimento, 100 metros de pernadas de crawl com a pranchinha para os braços, 100 metros de braçadas de crawl usando boia nas pernas, 200 metros de crawl em velocidade moderada, 50 metros de crawl em velocidade forte, 50 metros de crawl solto, velocidade de recuperação. Além do treino básico, podem ser feitos outros tipos de exercícios, como os que trabalham a respiração, por exemplo, 100 metros unilateral, 200 metros unilateral e 100 metros unilateral. Agora a Gilmara vai dar continuidade. Boa noite. Como evoluir o treino na natação? A principal dica para evoluir no treino de natação é manter a regularidade. Portanto, é preciso ter muito foco e dedicação. Organizar sua agenda, ser regular e não faltar seu compromisso com o esporte. É o que a gente vê muito, né, nos atletas, onde eles têm que ter esse foco, têm que ter essa organização, pois além deles serem atletas, eles têm em mente ganharem medalhas, né? Então, essa parte de organização, fazer essa priorização, a palavra não saiu, de treino é bastante importante. É necessário também ter uma boa periodização, como eu falei. Isso significa que você deve saber se cobrar, se está nadando 700 metros a um mês e sente que está cada vez mais fácil, você precisa estar ciente que chegou o momento de mudar o seu treino e aumentar a distância. Ou seja, você sempre superar os seus limites. Esses detalhes, eles são essenciais para evoluir continuamente. Pode passar. Os estilos de treino. No medley, que é a combinação dos 4 estilos formais da natação, sua execução exige muita habilidade e treinamento constante. Os bons nadadores do estilo medley são considerados os mais completos do esporte, por terem a capacidade de controlar e executar bem a grande variabilidade de movimentos de cada estilo. O livre, os atletas podem nadar em qualquer estilo, mas é preferível o nado crawl, por ser mais rápido e mais econômico. O nado livre e o nado crawl são sinônimos, por isso são facilmente confundidos. Temos também a maratona aquática, que nas maratonas aquáticas são provas realizadas em represas, lagos, canais e em mar aberto, enquanto nas competições olímpicas, nas piscinas, vão até os 1.500 metros. É possível encontrar provas de 10 quilômetros ou mais nessa modalidade. O estilo é livre, mas o crawl também é praticamente o único utilizado. Pode passar, Luca. Aí aqui, né, temos novas modalidades esportivas fundamentadas na natação, que é o polo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais e mergulho. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O polo aquático, ele é um esporte de confronto entre 2 equipes. O objetivo é fazer o maior número de gols possível para a sua equipe. Esse esporte, ele tem muita semelhança com o handebol. A diferença a diferença bem definida, que a gente diz como característica do polo aquático, é que ele é jogado na água. E é fundamental para praticar esse esporte a pessoa saber nadar. Embora ele não seja um esporte muito popular entre nós brasileiros, o polo aquático ele é disputado em Jogos Olímpicos desde 1900, nas Olimpíadas de Paris. O Brasil, por sua vez, só teve vaga na disputa nos Jogos de Antuérpia em 1920, quando conquistou a 6ª colocação. O nado sincronizado, é difícil precisar o que é exatamente o nado sincronizado, tipo a definição dele. Ele é assim, tem um tipo de ginástica, de dança,
de um jeito diferente de nada. Há quem diga que ele é uma ginástica, há quem diga que é uma dança, e é uma diferente. Mas ele, particularmente, é a junção dessas três modalidades, desses três elementos, na verdade. E essa mistura faz com que ele seja um dos esportes mais bonitos de se assistir. A própria história da origem do nado sincronizado reflete essa mescla. Acredita-se que ele tem origem em alguns movimentos do balé. Até meados do século XIX, ele era utilizado como forma de entretenimento para o público que assistia às competições de natação. Foi em 1933 que esse balé na água ganhou o nome de nado sincronizado. Sua estreia em Jogos Olímpicos ocorreu em Los Angeles, no ano de 1984, mas já era atração com esporte de apresentação desde os Jogos de Londres, em 1948. Os saltos ornamentais são saltos executados a partir de um local seco, geralmente pranchas, em direção à água, de modo que movimentos controlados e esteticamente satisfatórios sejam executados durante a fase aérea. Há indício de que essa modalidade tenha surgido na Grécia Antiga, quando homens saltavam de penhascos para o mar. A primeira aparição dos saltos ornamentais, como se conhece em Jogos Olímpicos, ocorreu nos Jogos de Londres em 1908. As provas de salto ornamentais, elas são disputadas em trampolins de 1 e 3 metros e em plataformas com altura mínima de 5 metros e máxima de 10 metros. Nas disputas olímpicas, as provas ocorrem em trampolim de 3 metros e nas plataformas. Em relação ao mergulho, a gente tem 3 tipos de mergulho. O primeiro tipo, que talvez seja o mais antigo, é a apneia ou mergulho livre, que consiste simplesmente na capacidade que o mergulhador tem de manter a sua respiração presa pelo maior tempo possível. O segundo é o mergulho autônomo, caracterizado pelo uso de equipamentos que permitam ao mergulhador permanecer longos períodos em estado de submersão. E o terceiro tipo é o mergulho dependente, apenas praticado para fins profissionais. Pode passar. É tu, Jana. Boa noite. Eu fiquei com as competições. Nas competições, as piscinas oficiais possuem 50 metros de comprimento, contendo 8 raias. Essas raias são as linhas pintadas na piscina, onde cada um mede 2,5 metros de largura, com um espaço suplementar mínimo de 20 centímetros ao lado das raias externas, as linhas que boiam. A profundidade deve ser igual ou superior a 1,35 m. Existem 2 tipos de prova nas competições individuais e de revezamento, diferenciadas apenas pelo estilo implementados. Nas individuais, o nadador disputa sozinho, podendo competir em diferentes estilos em percursos de 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros. As provas de 800 são exclusivamente femininas e as provas de 1.500 são exclusivamente masculinas. As provas de 50 metros, 100 e 200 têm eliminatórias, semifinais e finais. As outras têm apenas eliminatórias e finais. Nas de revezamento, existe a prova estilo livre e as provas estilos medley. No revezamento estilo livre, são colocados 4 nadadores da mesma equipe, onde os mesmos realizam o percurso e, assim que terminam, passam para o próximo membro da equipe, até o quarto acabarem a prova. Aí são disputados em 4 de 100 ou 4 por 200. No revezamento estilo medley, os 4 nadadores devem nadar todos os 4 estilos de forma alternada, numa sequência de costa, peito, golfinho, borboleta e crawl livre. São disputados o revezamento 4 por 100. Campeões famosos.
tem o Mark Andrew, mais conhecido como Spitz. É o maior nadador olímpico de todos os tempos, recordista de 7 medalhas de ouro em uma mesma Olimpíada, após conquistar 7 vitórias em diversas modalidades da natação e batendo 7 vezes o recorde mundial dessas provas, durante os Jogos Olímpicos de Munique, no ano de 1972. Temos também o Michael Phelps, que possui vários recordes mundiais, onde estreou aos 15 anos os Jogos Olímpicos de Sydney, obtendo o 5º lugar na final dos 200 metros no estilo borboleta. 5 meses após os Jogos, tendo apenas 15 anos e 9 meses de idade, Phelps bate o recorde dessa mesma prova. É reconhecido por grandes conquistas na natação, incluindo uma marca de 8 medalhas nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, sendo 6 de ouro e 2 de bronze. Seus títulos internacionais e seus diversos recordes mundiais fizeram com que ele fosse nomeado nadador do ano por 3 vezes, 2003, 2004 e 2006. Agora é Felipe que vai falar. Noite. Maria Helenca, foi campeã famosa também, brasileira e pioneira da natação. Foi a primeira brasileira a entrar no Hall da Fama da natação em 1988. 12 anos depois, ela recebeu a Ordem Olímpica, honraria concedida pelo Comitê Olímpico Internacional aos maiores atletas de todos os tempos. Em 2000, no mundo da categoria 85 a 95 anos, conquistou 5 medalhas de ouro. Foi a campeã de 100 metros peito, 200 e 400 metros livres, 200 metros costa e 200 metros medley. Assim, no total, ela competiu em 11 mundiais master e conquistou 54 medalhas, sendo 37 douradas. Ian James Thorpe, mais conhecido como Torpedo, é um ex-nadador profissional do estilo livre, onde ganhou 5 medalhas de ouro olímpicas em 2001. Torpedo se tornou o primeiro a ganhar 6 medalhas de ouro em um campeonato mundial. Ao total, o nadador ganhou 11 medalhas de ouro em campeonatos mundiais, sendo o segundo número de medalhas para um nadador profissional em todo o mundo. Ele foi o único atleta que foi nomeado nadador do ano, por 4 vezes pelo Smith World Magazine. Temos os benefícios. A natação é um exercício, arte ou esporte de nadar, sendo considerado um dos exercícios mais completos por movimentar grande parte da musculatura e articulação do corpo. Oferece diversos benefícios, como resistência muscular, melhora a circulação sanguínea, libera tensões, diminui estresse, colesterol e pressão alta. Esse esporte é indicado para fins terapêuticos na recuperação de atrofias musculares e tratamento de problemas respiratórios. O risco de lesões oferecido pela natação são pequenas, já que a água amortece os impactos. Temos como uma conclusão: a natação possui por inúmeras transformações até se moldar ao que conhecemos hoje. Pode ser utilizada para lazer, quanto para modalidade esportiva. O propósito desse trabalho foi esclarecer um pouco mais do seu histórico, benefícios e metodologias para os profissionais de educação física. E com esse trabalho podemos concluir que a natação é uma modalidade indicada para o desenvolvimento motor, por ser um exercício considerado completo, que trabalha a musculatura, articulação, capacidade respiratória, noção de espaço e ritmo e estabilidade postural. E é isso. E agora eu vou compartilhar com vocês algum vídeo sobre natação. Vamos agora com o revezamento 4 por 200 metros nado livre. Favoritas
estão na raia 4, equipe norte-americana, canadense na raia 5 e o Brasil na raia 3, com chance de brigar aí pela medalha de prata, medalha de bronze com as outras equipes. A mais forte equipe norte-americana, que tem a campeã olímpica, que vai nadar na segunda posição. Valendo! Vamos acompanhar aí Manuela Lírio pelo Brasil, raia de número 3. Keira Jansen dos Estados Unidos na raia 4. E a Overall na raia de número 5. Emily Overall saindo muito bem esses primeiros 50 metros. É uma prova que tem que dosar os primeiros 50 metros e ela saindo bem forte, pode cansar no final. Canadá primeiro, México segundo, Estados Unidos em terceiro. O Canadá fazendo aí a virada. Os canadenses conseguindo 27 segundos, 77 centésimos. E a Manuela Lírio muito bem nessa prova aí, nesses primeiros 75 metros da prova. Lembrando que tem mais uma virada, é uma prova de 4 por 200. Vai nadar 200 metros aí. Fazendo a virada. Boa o Brasil virada. Em segundo. O Brasil está em segundo com a Manuela Lírio. E uma boa virada, ela aproveitou bastante o fundamento da parte submersa e já se aproxima aí da primeira colocação. Manuela Lírio muito bem na prova. Afinal de contas, o Brasil está aí tentando forçar na raia de número 3. Raia de número 3, Manuela Lírio. Raia 4, Estados Unidos e raia 5, Canadá. É a virada. Brasil em segundo, Canadá em primeiro. Agora vamos ver quem cai na água para completar o revezamento. Para fazer a segunda passagem. Manuela Lírio entre as primeiras, está em segundo lugar aí. E ela tem um ótimo final de prova, os últimos 25 metros ela pode deixar a equipe do Brasil aí na primeira posição. E vai Manuela Lírio tentando chegar junto ali. Brasil e Canadá, quem reveza? Olha, foi juntinho. Manuela Lírio em segundo lugar, mas fez uma boa passagem. E a Jéssica Coutinho aproveitou todo o treinamento dessa troca, de tocar na borda e ela pular na água, já está na primeira posição. E vamos já para os primeiros 50 metros da Jéssica Coutinho. Aí a virada. Brasil em primeiro, Estados Unidos em segundo, Canadá em terceiro. As mulheres do Brasil estão dominando. Manuela Lírio fez uma bela primeira passagem. Agora a Jéssica. Bom, gente, eu apresentei um pouquinho do vídeo ali. No finalzinho, o Brasil chegou a ganhar prata. E eu vou apresentar mais um vídeo sobre a natação. Nesse daí que eu apresentei, foi o nado 4 por 200, né, na categoria feminina. E o Brasil saiu ganhando a medalha de prata. Vou apresentar mais um nado para vocês, onde o Brasil foi bicampeão da raia rápida. Agora vamos voltar para o raia rápida para mostrar como está a pontuação. João Gomes Júnior, Henrique Martins e também o Bruno Fratos, os americanos. Sobrou ali para alguém. Que levou umas pancadinhas ali. Levou um monte de pancada. Timaço, Eugene Goodson, Mike Alexandrov, Tim Phillips e Anthony Irving. E o time da Itália fazendo a sua graça também. Simone Sabioni, Fábio Scozzoli, Daniele D'Angelo e Mirko de Tora. Muito bom. Equipes devidamente apresentadas na raia 1, África do Sul, na raia 2 do Brasil, na raia 3 dos Estados Unidos, na raia de número 4, o time italiano. O Brasil está na frente, vem com 9 pontos somados para esse revezamento. Importante também dizer que se rolar um empate em pontos, o desempate, quem ganha é quem foi melhor no revezamento. Portanto, é tão importante esse revezamento 4 por 50, 4 estilos que a gente vai ver agora, né? O Brasil nesse revezamento teve 2 campeões. Na prova do peito e do borboleta, o Brasil ganhou. O Costas foi da África do Sul e o livre dos Estados Unidos. Então está equilibrado, mas o Brasil está com uma certa vantagem pela pontuação e pelos resultados que a gente obteve aqui. Vamos fortes então, vamos fortes. O Brasil tem que marcar a África do Sul, que está em segundo. Vamos lá, Brasil! Vamos lá!
Atletas na água, primeiro nado de costas, uma piscina só, 50 metros, é o raia rápida na final, é o revezamento. É bem bolado esse começo, você vê pela imagem aqui, você vê um monte de água espalhado aqui. Essa visão de cima dá um pouquinho melhor a nossa imagem. E o italiano aqui embaixo, levemente na frente, o Henrique fazendo uma bela prova. Simone Savione na frente, o Henrique vai chegar ali em segundo, já estão na água os atletas do nado peito. Representando o Brasil, João Gomes Júnior, que foi muito bem nas eliminatórias. A gente estava falando da Itália, que estava com o menor número de pontos, agora ele já saiu na frente na prova do nado livre, do Costas, desculpa. E o João agora tem que entregar esses últimos 15 metros, que ele está nadando de uma forma fantástica. Ele na frente, como esteve nas 3 provas iniciais. João Gomes Júnior vai entregar em primeiro, vai entregar para o Brasil em primeiro. Está na água Henrique Martins, agora é o nado borboleta. É o penúltimo nado desse revezamento. O Brasil se mantém à frente. Henrique Martins na água agora. Lá na raia de número 1, Roland Skoman começa a incomodar. Vamos, Henrique. A disputa está entre os 2 maiores pontuadores, que é o Brasil e a África do Sul. Estados Unidos um pouco mais para trás e a Itália aqui no fim do vídeo também em último lugar. Entregou bem demais para o Bruno Fratos, bem na frente o Bruno Fratos. É o nado livre, é a última piscina do revezamento. É para decidir quem vai ganhar o Raia Rápida 2016. Vamos lá, Bruno. Tá sobrando o Bruno. Tá chegando com tudo. Douglas Erasmus na raia de número 1. Vai manter o Bruno. Vai ser campeão o Brasil. Bicampeão do Raia Rápida o Brasil. Muito bom, e aí vai para a torcida, né? Bela prova do Brasil, 38-43, que é o resultado final oficial. E foi isso, assim a gente encerra nossas apresentações. Ok, Rayane, ok, grupo, né? Parabenizar aí vocês pela apresentação. E abrir aí para a turma, né? Para perguntas, né? Alguém gostaria de perguntar algo ao grupo? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Quer saber de alguma coisa? Se não quiser falar, pode digitar, tá? Também tá certo. Ou tá tudo certo, tudo ok. Beleza. Então, eu vou comentar algumas coisas, né? É de praxe, né? O professor de vocês sempre agregar o conhecimento, né? Então, assim, vamos lá. Falar do histórico, isso é bom, né? Vocês sabem que eu gosto muito dessa parte, inclusive, fazer parte dos tópicos, né? Vocês cumpriram, né? Os tópicos que eu deixei. Mas aí só a título de reforço, né? Pensar a natação é uma atividade, né? Histórica, né? Desde a pré-história que o homem tem contato com a água, né? Logicamente que essa natação que a gente conhece hoje, com técnicas, com estilos e por aí vai, não era a mesma, né? Mas é como a Rayane falou aí, o grupo dela falou, né? O homem entrava na água para subsistência, né? Questão de alimentação e questão de sobrevivência também, né? Para fugir de animais, né? Por exemplo, né? As questões de guerra também, né? Para não serem percebidos e tentar aí conquistar territórios, enfim. E depois entra para banho, né? Entra para coisas terapêuticas, né? E por aí vai. Essa relação do homem com a água sempre existiu.
Depois vocês vão falar aí das técnicas, dos nados específicos, né? Vai falar do nado crawl, que também é um nado livre, né? Vai falar do nado costas, nado borboleta e nado peito, né? E aí vocês dizem, né? O que é cada um deles, como é que é, né? Esse nado, né? Tecnicamente, como é que se faz, né? E dão algumas características, né? Desses nados, né? Se a gente for pensar, o nado crawl, o nado livre é o primeiro nado que qualquer ser humano, quando vai para a água, aprende, né? É aquele nado da braçada, da pernada normal, né? Esse é o primeiro nado que um sujeito aprende, e depois outros 3 são nados mais específicos, mais técnicos, né? E aí vocês disseram até da questão da respiração, do nado costas, né? Porque os outros nados há uma entrada da cabeça na água, né? E uma saída, e no nado costa não há, né? E aí vai ter a respiração lateral, né? Ou bilateral, né? Dependendo do nadador, do estilo dele, enfim. Beleza, falaram dessas técnicas também, né? Dessas formas. Aí falaram de outras modalidades esportivas que se utilizam do nado, né? Em algum momento, né? Como, por exemplo, polo aquático, como vocês bem disseram, praticamente o atleta ele se locomove nadando, né? Até porque ele não pode tocar o pé no solo, né? No chão da piscina, então ele tem que nadar e flutuar o tempo inteiro. Vocês falaram do nado sincronizado, se eu não me engano, do salto ornamental, algumas, né? Mergulho, eu acho. Todos eles têm o nado envolvido, né? Tem o nado envolvido. Ok. Competições e campeões. E aí é a parte que eu queria chamar a atenção do grupo, né? Vocês falaram do Mike Spitz, né? O Mike Spitz era o maior nadador, né? De todos os tempos, até o surgimento do Michael Phelps, né? O Michael Phelps, nas Olimpíadas da China, de Pequim, em 2008, ele bate o recorde que era do Spitz, né? No slide eu coloquei, professor, que ele é um ex-nadador. Não, mas você coloca ele como sendo o maior. Ele não é o maior. O maior é Michael Phelps. Na realidade, Mônica, o Michael Phelps é o maior atleta olímpico da história. Não é só na natação, não. Ele é o maior atleta de todas as modalidades, de tudo que existe na Olimpíada é o Michael Phelps. O Michael Phelps, na Olimpíada de Pequim, em 2008, ele ganhou 8 medalhas de ouro na natação. E o Mike Spitz, ele tinha 7. Ele bate o recorde que era do Spitz. E aí, se você juntar todas as medalhas do Michael Phelps, né, que ele ganhou nas Olimpíadas que ele participou, seja ouro, prata e bronze, aí eu não me lembro agora qual é o número, mas é mais de 20, eu acho. Aí ele se torna o maior atleta olímpico da história, de todos os esportes, de tudo sem imaginar. E aí também chamar a atenção, sim, gostei de terem falado da Maria Lenk, né? Primeiro por ela ter uma importância histórica para o Brasil, e segundo porque geralmente não se fala das mulheres, né? A gente tem uma tendência a falar mais do masculino, né? E vocês trazem a Maria Lenk. Inclusive, o Parque Aquático das Olimpíadas do Rio, de 2016, o nome do Parque Aquático era Maria Lenk, né? Assim como a Maria Esther Bueno no tênis, né? No tênis, né? E ganhou os torneios também, maiores torneios do mundo do tênis, né? É uma brasileira, né? Aí tem o César Cielo, né? Que foi medalhista olímpico, né? Tem o Gustavo Borges, tem o Fernando Scherer. Inclusive, eles comentam esses vídeos que vocês trazem aí para demonstrar os nados, né? O Fernando Scherer, ele é o comentarista do primeiro vídeo, quando você mostram o 4x200 feminino, nado crawl. E o Gustavo Borges, ele é o comentarista do Raia Rápida, que é uma competição aí não tão importante, mas
de 50 metros, que é a piscina, né? Dos 4 estilos, né? Chamada de medley, né? Cada atleta nada um estilo, né? E é o Gustavo Borges que está comentando, né? E eles são nadadores importantes para a natação brasileira, porque é o caminho, né? O Scherer e o Borges vai com as pratas, com os bronze, e aí chega o Cielo e arremata o ouro, né? A medalha de ouro. E aí eu tô falando de Olimpíada, né? Porque nós tivemos também outros atletas em campeonatos mundiais, ganhando medalha de ouro no peito, né? Ganhando medalhas em revezamentos, né? Em campeonatos mundiais, que também são campeonatos importantíssimos, né? Só perto para a Olimpíada. Mas eu, falando de Olimpíada, a gente traz o Scherer, o Fernando Scherer é conhecido como Xuxa, né? Então a gente traz o Scherer, traz o Gustavo Borges e traz o Cielo. Mundialmente, vocês trouxeram o Spitz, correto, e o Michael Phelps, aí é o maior de todos. E vocês poderiam ter trazido, lógico, lembrando, pessoal, que não dá para trazer tudo, né? A gente já comentou isso com os outros grupos, né? É mais a título de agregar o conhecimento ao trabalho, do trabalho que vocês apresentaram, tá? Agregar mais coisas. E poder ter trazido a natação paralímpica, que também é muito famosa. O Brasil é uma potência na natação paralímpica, né? Nós temos aí o Clodoaldo Silva, que é daqui, né? Que foi medalhista olímpico já na Paralimpíada, é daqui, do Rio Grande do Norte. E nós temos o Daniel Dias, né? Que se você for pensar assim, quem é o maior nadador da história do Brasil, você vai falar que é o Daniel Dias. Você não vai falar nem que é o César Cielo, vai falar que é o Daniel Dias. Porque você não está especificando, né? Se vai ser paralímpico ou olímpico. O maior nadador da história do Brasil se chama Daniel Dias. Ele é o que tem mais medalhas mundiais, ele é o que tem mais medalha olímpica. Agora, ele é um atleta paralímpico. E isso não o desmerece, né? Às vezes me incomoda a pessoa dizer assim, não sei se incomoda vocês, mas me incomoda quando diz assim, o Daniel Dias, ele é o César Cielo da natação. Não. Como se por ele ser deficiente, ele precisa ser alguém que não tenha, precisa ter alguém para representá-lo. Não, o Daniel Dias é o Daniel Dias. É igual a Marta, né? A Marta é o Pelé de saia. Não. A Marta é a Marta e o Pelé é o Pelé. Eu não preciso comparar a Marta a um homem, né, para dizer que ela é boa. Ela é ela. Ela é a Marta. Inclusive, a Marta pensando em jogadores masculino e feminino do Brasil, ganhou mais bola de ouro. Ganhou mais bola de ouro do que Ronaldinho Gaúcho, do que Ronaldo Fenômeno, do que qualquer outro. Né? Ela tem o mesmo número de bolas de ouro do Messi e do Cristiano Ronaldo. Então, assim, mas eu não posso compará-la dizendo que ela é a Pelé do futebol feminino. Não, a Marta é a Marta. Se fosse para comparar a Marta com alguém, tinha que ser com outra atleta do feminino. Se eu fosse comparar o Daniel Dias com alguém, teria que comparar o Daniel Dias com outro nadador paralímpico. Né? Eu não preciso de uma representação de uma pessoa não deficiente para o Daniel e eu não preciso de uma representação masculina para a Marta. Tá? E aí é a título de discurso da nossa área. Tá? A gente não pode mais fazer, não cabe mais esse tipo de discurso. Né? Então, assim, se pensar na natação, o Daniel Dias é o maior nome da natação brasileira. Agora, se eu disser da natação olímpica, aí eu vou falar do Cielo. E da natação paralímpica, eu vou falar do Daniel Dias. Mas se eu falar da natação, aí é o Daniel Dias, tá? Deixa eu só recapitular aqui. Aí vocês trazem esses atletas, né? Que aí eu trago essa fala minha a título de agregar. Gostei das imagens que vocês trouxeram durante o trabalho. Eu gosto muito de trabalhos onde você explica e tem uma imagem ao lado para representar, né? Eu gosto muito dessa formatação de trabalho, né? Porque o grupo falando o que era aquilo e eu vendo a representação ao lado, né? Isso para mim é muito bom.
eu gosto muito. Quanto mais recursos eu utilizar para agregar na apresentação, melhor, né? Logicamente que, às vezes, eu vou esquecer algo, ou não colocar, cometer um erro, enfim, isso é normal. Mas, de uma forma geral, é sempre bom colocar, né? Então, falaram dos estilos, aí vocês falaram também da natação, da maratona, eu acho. Aí, falando na natação, falar daquelas provas no mar, né? A maratona aquática, né? Aquelas provas no mar, que aí são as distâncias gigantescas, né? Assim como o grupo do surf, se eu não me engano, falou do surf normalmente, mas falou também do surf das ondas gigantes, né? Que é uma modalidade de surf também, mas não é tão conhecida assim como a natação em mar aberto, né? Mas também é natação, né? Vocês falaram disso, isso é bom, né? Diogo botou arrasaram meninas, muito bem, Diogo. No mais eu gostei muito, né, da apresentação de vocês. Vocês trouxeram, de fato, o que a natação diz, que são a parte histórica, falar dos 4 estilos. Vocês trouxeram também algumas atividades que podem ser feitas, né, realizadas, que são os treinos, né, e falaram aí das competições, falaram dos campeões, né, e aí fiz algumas correções e agreguei algum conhecimento, isso é normal, né, mas de uma forma geral, tá tudo certo. Apresentaram dentro do tempo estimado, né, que era de 30 a 40 minutos, vocês apresentaram em 36, ok, ficou dentro do tempo. No mais é isso. O grupo quer fazer um último comentário? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Gostaria só de parabenizar mais uma vez a Rayane, a Gilmara, a Janaílda, ao Luiz Felipe Damásio e a Mônica pelo trabalho apresentado. E que eu gostaria de lembrar que na próxima aula, será o grupo 4, com a temática ciclismo, que será, o grupo é João Antônio, Moisés, Alan Lucas e Rodrigo. Ok? Então, pessoal, boa noite, fiquem bem, cuidado na vida. O que foi, Júlia? Não quer? Boa noite, cuidado na vida, viu? Fiquem bem. Boa noite, professor.